Nós servimos a Deus ao servir os outros. O nosso tamanho é medido pela a forma que servimos as pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Quem esteve conosco aqui segunda-feira? Ok, maravilhoso. Mensagem de hoje é praticamente uma continuidade da mensagem de segunda-feira. Lê aqui comigo. Como os verdadeiros servos agem. Quem quer ser grande? Então, lê aqui, por favor. O maior entre vocês deverá ser... Ah, não, bispo. Não é isso que eu queria ouvir. Ué, mas você quer ser grande? Quem quer ser grande tem que ser servo. Crescer com solidez é assim. Esse é o ensinamento do maior de todos. Quem quer ser grande, vamos ler de novo? Vamos lá? O maior entre vocês deverá ser servo. Nós servimos a Deus ao servir os outros. Se entendêssemos isso com profundidade, aceleraríamos os processos aí, ou o processo na nossa vida, né? O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. É assim que é definida a grandeza de alguém. Se exigir que as pessoas o sirvam, você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com essa mentalidade, a mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada, não é algo que a grande maioria aprecia. Jesus, no entanto, ele mediu e nos ensinou medir a grandeza em termos, não em termos de serviço e nem de posição social. Nós somos medidos pelo Senhor, o nosso tamanho é medido pela a forma que servimos as pessoas, o quanto servimos. É quando a gente fala de Davi, parece que Davi foi, o ponto forte de Davi foi o rei Davi. Não, foi o servo Davi, foi o pastor Davi. Foi aquele que, quando não tinha ninguém vendo, estava lá apacentando, arriscando a vida por simples ovelhas. Então, isso é tão oposto da ideia de grandeza do mundo que é difícil compreender, né? Quanto mais praticar. É difícil compreender isso. Muitos buscam apenas a autopromoção e não a promoção do reino. E nós somos cidadãos do reino. É importante você entender isso, porque senão muita gente passa uma vida inteira querendo ser servido e o tempo está passando, porque o orgulho não deixa. O orgulho não deixa, porque servir para muitos é humilhação.
É um ato de humilhação servir. Mas, vamos lá, eu sempre digo que a primeira coisa que a palavra faz conosco é nos confrontar. Ela nos confronta. E a palavra, se nós dermos ouvidos a ela, ela nos coloca no lugar certo. Por isso que a Bíblia fala da renovação da mente, né? Para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós vamos passar pela renovação da mente. Então, milhares de livros têm sido escritos hoje sobre como liderar, a atividade do líder, mas pouco sobre a atividade do servo. Não é verdade? Sim ou não? E eu sempre falo aqui, sabe como é que eu falo aqui na igreja? Isso aqui é uma regra interna, ninguém segue título. Ninguém segue título. Segue o valor que está nas pessoas. Um título não faz de uma pessoa alguém de grande valor. Não, o que adianta? Vamos falar, não vou falar nem da sua profissão, vou falar da minha. O que adianta o cara carregar um título de pastor e bispo? Mas ele não influencia com as suas boas ações, com as suas boas atitudes. Adianta o título? Sim ou não? Sim ou não? Não, não adianta. Mas uma pessoa pode não ter um título, mas ela é uma pessoa, as suas atitudes são de altíssimo valor e as pessoas querem segui-la. Ela influencia. Ela influencia. Então Jesus, como nós falamos na segunda-feira, Jesus, ele carregava, ele tinha a capa, mas ele tinha com ele a toalha. E quando precisou tirar a capa de líder, a capa de autoridade, e usar a toalha para lavar os pés dos discípulos, para dar exemplo, ele fez. Lavar os pés. Todos querem liderar, diga comigo, mas ninguém quer ser servo. Eu dou uma grande lição para os meus filhos. Eu falava isso ainda numa reunião que eu fiz ontem, sobre servir. Os meus filhos estão casados, eles me visitam. Quando eles me visitam, eu sirvo eles. Eu vou para a cozinha, eu cozinho para eles, eu faço as coisas para eles, eu e a minha esposa. Nós fazemos para eles. Nós servimos a eles. Eu sou pai, eu levanto da mesa, quando eu percebo que vai faltar alguma coisa, eu levanto da mesa e vou lá preparar, eu deixo meu prato. Deveria ser o inverso, eles deveriam me servir. Mas eu amo servi-los. Eu tenho prazer em servi-los. Entendeu? Isso para mim é prazeroso. E eu deixo essa mensagem para eles. Então, muitas vezes nós preferimos ser os generais do que os soldados. Então todo mundo quer ocupar essa posição de honra, de glória. Mas ser como Jesus, diga comigo, ser como Jesus é ser servo. E foi assim que ele chamou a si mesmo. Jesus o chamou de servo. Ele disse que ele era servo. Sem um coração de servo, você, eu, nós seremos sempre tentados a empregar mal as nossas habilidades, usando somente para questões pessoais ou levar vantagens pessoais. E aí, tem uma coisa, quando nós fazemos com isso, que galardão nós teremos? Qual é a recompensa que nós teremos daquilo que nós fazemos para tirar vantagem? Qual é a recompensa? É como o Senhor diz, se vocês fazem algo somente para ser visto por outros, aí já está a sua recompensa. Você não tem nenhuma nos céus. Você já foi aplaudido.
Você já foi aplaudido pelos homens. Então não tem recompensa nenhuma. Então, você também será tentado a usá-lo como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Né? A gente pensar assim, é muito comum que Deus teste o nosso coração, pedindo a nós que venhamos servir em algo que talvez nós não acreditamos que nós podemos servir em uma determinada área, ou servir, ou não estamos habilitados. Eu acho muito bonito. Outro dia eu dizia para algumas pessoas, né, a exemplo de Jesus mesmo, a exemplo de Jesus. Eu tenho pessoas aqui dentro da igreja que ele na casa dele, ele tem muitos funcionários trabalhando. Mas ele pega um rodo e passa pano no chão da igreja. Eu tive empresário aqui dentro da igreja que tinha centenas de funcionários. E aqui dentro ele tirava a capa e colocava a toalha para servir. E lavava o banheiro da igreja e nunca lavou um banheiro na sua casa. Nunca lavou um banheiro na sua casa. Porque há momentos na vida da gente que Deus nos testa em muitas coisas. Em muitas. A própria promoção. O que nós vamos fazer com a promoção? É para servir ou para nos vingar de alguns que não acreditaram em nós? Que muitas vezes falaram que nós nunca chegaríamos lá. Para que é a promoção? É a gente voltar lá para a história de José. Quando Deus o colocou para governar, os irmãos achou que ele ia se vingar. Falou, agora nós estamos mortos. Nosso pai morreu, José, agora ninguém impede José de se vingar de nós. E ele disse assim, não se preocupem. Não estou em lugar de Deus. Bem que vocês tentaram o mal, mas Deus converteu em bem. Fiquem em paz que eu vou sustentar vocês. Fiquem em paz que eu vou o quê? Quantos seriam capazes de abençoar financeiramente quem lhe causou mal? Sabia que isso pode ser definidor para ver se você vai prosperar realmente ou não? Pode ser definidor algo dessa natureza? Eu falei outro dia que alguém que nos fez muito mal, recentemente, nós nos unimos em família e pegamos todos os nossos, de toda a família, os filhos, os mais novos, todos vocês têm dinheiro? Tem guardado? Todos vocês vão pegar uma quantia e nós vamos semear na vida dessas pessoas hoje. Nós vamos abençoá-las. Mas elas não nos fizeram mal? Sim. Mas nós vamos pagar com bem. E nós vamos plantar na vida delas. Nós vamos semear na vida delas. Porque se nós fizermos somente a quem nos faz bem, qual é o galardão que nós vamos ter? Ah, bispo, é difícil ser cristão. Não, é difícil vencer o orgulho. É difícil vencer a dureza de coração. É difícil vencer o rancor, a mágoa. Mas cristão, de verdade, isso é coisa pequena para ele. Jesus estava na cruz, torturado. Qual a oração que ele fez lá na cruz? Todo mundo conhece? Qual é? Qual?
Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Que lição, né? Por isso que ele foi exaltado à mais alta posição. Quem nos exalta é Deus. Se você vir um homem caindo em uma vala, Deus espera que você o ajude e não que diga, eu não tenho dom ou misericórdia, ou eu não tenho o dom da assistência. Ah, esse não é um problema meu. Isso não é um problema meu. Pode ser uma oportunidade para você. Uma grande oportunidade de você passar no seu teste. Ser um cristão. O que é ser cristão, gente? Pequenos cristos, imitadores de Cristo. Se você é aquilo, né? Você não ensina um filho, bateu em você, você bate nele. Não faz isso, não. Nunca faça isso. Você já está ensinando algo errado. Não é pagar o mal com o bem. Ou não é pagar o mal com o mal. É pagar o mal com... Por quê? Porque isso vai definir o futuro dele. Se ele vai ser uma pessoa vingativa, rancorosa, se você já está plantando o cristianismo no coração dele. Ah, mas fizeram mal, mas o problema é de quem fez. Eu vou receber de Deus. Eu vou receber de Deus a recompensa, o galardão. Embora nós não sejamos dotados de muitas tarefas em particular, você pode ser chamado para realizá-la. Ninguém tem mais talento para ajudar do que aquele que estiver perto, no momento da necessidade. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, isso não é um problema meu. Pode ser o seu problema, ou a sua oportunidade. A sua, de ter um ato cristão, um ato de fé. Diga comigo, como os verdadeiros servos agem. Servo de quem? Servo de Cristo, que tem o Espírito de Cristo e que querem ser grandes. Aqueles que querem ser grandes. O nosso dom, o nosso talento, as nossas habilidades, seu ministério secundário, você pode exercer em qualquer lugar que seja necessário no momento. Você tem talento, você tem habilidade, você tem sua profissão. Você tem sua profissão. Mas o ato de servir, o dom da compaixão, da misericórdia, é em qualquer lugar. É em qualquer lugar. Sabe por quê? Nós somos a boca de Cristo falando. Nós somos os ouvidos do Senhor. Nós somos as mãos. O Senhor opera através de nós. A sua forma revela seu ministério, seu chamado, mas seu coração de servo vai revelar a sua maturidade. Quão maduro você é espiritualmente. Já parou para pensar nisso? Não é, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui, não que isso seja uma regra, tá? Não, ou isso seja algo que
seja um chamado para todos. Mas vamos lá, vamos pensar aqui, do que eu acabei de citar. Não é necessário nenhum talento especial, às vezes, para ficar após uma reunião, para ajudar numa organização, para limpar o chão, ou recolher o lixo, ou empilhar as poltronas num dia de manutenção, ou como eu vejo muitas vezes algumas pessoas que vêm simplesmente com o propósito de servir. Servir. Como tem algumas pessoas que ontem eu ainda olhei mais uma vez para a vida, não sei se está aí hoje a Dona Tereza, está aí, Dona Tereza? Falei ontem para o meu filho, eu falei, Dona Tereza, a senhora não sabe o carinho que eu tenho pela senhora. A senhora não sabe a admiração que eu tenho pela senhora. Eu conheço muito pouco da senhora, mas quando eu vejo a senhora quietinha, entrar dentro dessa igreja, com uma vassoura, a pessoa pega uma vassoura e sai varrendo essa igreja inteira. Nunca foi pedido isso para a senhora? Ou foi? Ninguém nunca pediu para a senhora fazer isso. Mas imagina o galardão da senhora. Eu não sei nem onde a senhora mora ou o que a senhora faz. Mas eu sei que o seu gesto, imagina, ontem eu falei para meu filho, eu olhei para a Dona Tereza, que entra caladinha aqui dentro, chega aí, às vezes eu chego, ela está varrendo lá desde a escada, depois está varrendo aqui. Ela tem a casa dela, ela tem a família dela, mas ela sai com o propósito de servir. Talvez a Dona Tereza não vai subir no altar e pregar. Tem coisas que são lindas, né? Tem coisas que são poderosas. O ministério do pastor Demerval, da esposa, quantas casas de idosos vocês estão cuidando? 16, a senhora falou, pastora? 17 casas. 17 casas, vocês param tudo e vão visitar esses idosos, levar a palavra, orar, ouvir essas pessoas, levar amor a essas pessoas. As pessoas poderiam dizer assim, isso não é um problema meu, eu tenho minha vida, eu tenho meus problemas. Eu tenho meus problemas. Eu tenho que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Quem não trabalha, que não coma. A Bíblia fala sobre isso. Se não trabalha, não coma. Tem isso. A gente só corre, mas se não trabalha, não coma também. Mas então todo mundo tem que trabalhar. Mas você vê pessoas parando para servir, para ajudar, para socorrer, para suprir a necessidade de alguém, para dar atenção a alguém. Isso é espírito servo. Qualquer um pode ser servo. Diga comigo, caráter é a única coisa necessária. Caráter de servo. O mundo é muito egoísta. As pessoas aí fora são muito egoístas. E nós não podemos aumentar esse número. Eu tenho minha vida, eu tenho meus problemas, eu tenho minha correria. Não, se todos nós fizermos um pouquinho, nós podemos fazer tanto. Tanto. Se 10%, como nós falamos na segunda-feira, parasse para servir dos cristãos, seria tudo diferente. Mas também é possível, a gente sabe que é possível servir na igreja durante toda a vida sem jamais ter sido servo. Tem isso também. Pode também acontecer. Por quê?
O que manda? Intenção e motivação e coração. É aí que está. Você pode saber se possui nós precisamos olhar e analisar e refletir. Espera aí, eu tenho um coração de servo? Eu tenho. Vocês os conhecerão, diga comigo, vocês os conhecerão pelo que eles... O que está escrito aí? Nós vamos conhecer um servo pelo que faz. Nós precisamos refletir sobre isso. O que um servo faz? Ele serve. E nós, como servos do Senhor, qual é o primeiro ponto? Servo não faz a sua própria vontade, o servo faz a vontade do seu Senhor. Esse é o princípio básico do servo. O servo não faz a sua própria vontade, o servo faz a vontade do seu Senhor. Os verdadeiros servos estão à disposição para servir, sempre. Eles não preenchem seu tempo com outras atividades que possam limitar a sua disponibilidade. Ele está sempre pronto, à disposição. O nosso nível de comprometimento. Nosso nível. Quem estava aqui segunda-feira e ouviu o testemunho do Kleber, muito bonito. Em quantos anos ele falar que nunca chegou atrasado num culto. Por quê? Porque um culto não é mais um culto. Não é mais um culto. É um compromisso. Assim como eu tenho um compromisso com alguém sério, eu tenho meu compromisso com Deus. O meu compromisso com Deus. Assim como muitas... como ele já aprendeu a ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, as doações que ele vem e faz sem que ninguém peça. Inclusive para servir a cozinha da igreja. Com amor. Esse é o Espírito. O bispo, o senhor está falando, eu falo, não, estou te ensinando, a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer para servir com excelência. Vamos lá. Semelhante ao soldado, a Bíblia diz que o servo deve estar pronto para o dever, como um soldado. Leia aqui comigo. Diga comigo, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Opa, então eu, como soldado, eu não posso me deixar embaraçar com as questões da vida civil? Sim. Por quê? Tem alguém que me alistou, que me recrutou. E esse é o Senhor. Então a Bíblia diz, tira o embaraço. Tira o embaraço. Vamos lá, se você só serve quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. Verdadeiros servos fazem o que é necessário, mesmo quando é inconveniente. Bicho, eu não queria ouvir essa palavra, mas eu quero ouvir palavra de vitórias. Você quer que eu separe os melhores versículos para você, para estímulo de fé, sendo que o coração não está no lugar certo? Eu não acredito nisso. Nem quando eu era um incrédulo, quando alguém vinha com palavras para mim, eu falava, eu não sou bobo. Eu sei que eu não estou pronto. Eu preciso estar na posição. Porque às vezes a gente quer acreditar, nós sempre acreditamos que nós estamos preparados para as bênçãos. Não. Se Deus nos abençoa de forma despreparada, Ele só vai potencializar o que está errado em nós. É como a história do dinheiro. Dinheiro é bom ou é ruim? Quem é bom com mais dinheiro vai fazer o quê? Mais bênção será, não é verdade? E quem é ruim com mais dinheiro? Pior maiores atrocidades vai fazer.
Então o problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro. O problema é coração. É o que está dentro. Quem é servo vai servir ainda mais. Quem é orgulhoso será ainda mais orgulhoso. Vamos fazer uma pergunta aqui. Eu estou disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido? Como servo? Você não pode ser seletivo sobre quando e onde irá servir. Você sabe que, vamos voltar lá para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você sabe que Davi foi extremamente perseguido por Saul, né? Saul queria matar Davi, tirar a vida de Davi. Perseguiu, fez dele de um inimigo, sendo que ele nunca foi o seu inimigo. E Deus colocou Saul nas mãos de Davi para que Davi fizesse o que quisesse com Saul. Mas Davi sempre dizia assim que Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. Nunca vou fazer isso. E aí, quando Saul morreu, passaram algum tempo, ele falou assim: existe alguém ainda da família de Saul para que eu possa mostrar a generosidade de Deus a ele? Para pensar nisso. Tem alguém da família de Saul para que eu possa mostrar o amor e a generosidade de Deus a essa pessoa? Ah, tem. Tem o neto de Saul, filho de Jonatas, Mefibosete. Então vai lá buscar esse rapaz. Ele trouxe esse rapaz, deu a esse rapaz o que ele entendia que era direito a esse rapaz, e disse a esse rapaz: a partir de hoje você senta na minha mesa e você vai comigo todos os dias. Era o neto de um cara que se fez inimigo dele a vida toda. Não é uma coisa fácil. Aí tem aquele que fala assim: eu não faria isso, é por isso que você não vai ser rei. É por isso que não governa. Por quê? Para chegar lá vai ter que ter essa mentalidade. Porque Deus vai te usar para o bem. Deus vai te usar para abençoar pessoas. Toda promoção não é simplesmente para nós, não se trata de nós. Se trata mais do outro. Nós só somos os instrumentos. Quem está entendendo, por favor? Não é uma coisa fácil. Estou entendendo, mas não quero entender, bispo. Estou entendendo e não quero. Ser servo significa desistir do direito de controlar a sua agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Aí a gente volta àquela questão do... Todo mundo quer a riqueza dos judeus, né? Mas não quer o compromisso dos judeus. Não quer a fidelidade dos judeus. Não quer... todo mundo quer a parte da prosperidade, da abundância, mas não quer tratar com extrema seriedade as leis e os mandamentos do Senhor. Porque judeu, ele está pouco se lixando com a sua opinião. Se ele tiver, no momento da oração dele, ele vai te pedir licença e ele vai para o momento de oração dele. Pode estar numa reunião de milhões com você. Ele vai falar para você: me dê licença que eu estou no momento da minha oração. No dia sagrado dele, que é o dia do compromisso com Deus, esquece. Você não vai sentar com ele. Você não vai ter uma reunião com ele. E as coisas que ele sabe, que dentro das leis da sua fé, vai contaminar
pode contaminar em comida ou bebida, está fora. Não tem nem aquele negócio. Pode prestar atenção, quem conhece, quem já fez viagens internacionais, sabe que no voo, o cardápio deles é separado. É diferente. E não está nem aí. E também no voo, quem já fez viagem internacional sabe que deu a hora da oração. Amanhecendo o dia, ele vai levantar, vai enrolar todos os apetrechos deles e vai para o momento da oração dele e não está nem aí. E isso não tem lugar. Ô Darcy, você chegou a semana passada de Israel, né? Quando você estava andando pelas ruas lá, na calçada, você não viu um judeu parado assim, ó, na calçada? Não teve uns lugares, ou você não prestou atenção? Sim? Precisa não, pode deixar. Sim, mas tudo bem, no Muro das Lamentações ainda é o momento da oração deles, é o dia da oração. Mas é muito comum você estar passando na rua, se deu o horário dele na rua, na calçada, ele vai parar na calçada, ele vai achar um cantinho na calçada e vai pegar e virar para o ladinho aqui, ó. Inclusive, não? Principalmente no sábado. No sábado, os hotéis mudam completamente a rotina por conta deles. Até o elevador é separado para eles. Por conta da sua fé. Ah, mas... nossa, mas se eu fizer assim, as pessoas vão me chamar de fanático. O problema é teu. A questão, você pode me chamar do que você quiser, mas que eu sou abençoado, eu sou. Que eu sirva ao Altíssimo e o Altíssimo me abençoa, acabou. Então, o que você pensa não é importante, não é relevante para mim. Isso é compromisso, isso é ser servo. É ser servo. Está pronto. Se ao início de cada dia você relembrar que é servo de Deus, as interrupções não serão muito frustrantes, pois sua agenda será formada por qualquer coisa que Deus quiser colocar na sua vida, porque Deus fala com você. Às vezes Deus coloca pessoas, quero que você abençoe essa pessoa. Eu estou sempre atento a esse detalhe. Sempre. Quem que Deus quer que eu abençoe? Sempre. Quem que Deus quer que eu abençoe? Porque tem sempre de pessoas perto para que a gente possa abençoar. E lembre-se que bênção significa dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante receberão. Porque com a mesma medida que você medir, será usado para medi-los. Não é sério isso? A mesma medida que nós usamos, será usado para nos medir. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério. Eles ficam felizes com a oportunidade de servir na prática. É por isso que é uma vida muito corrida, você nem ouve Deus falando com você. É muito agitada, muito atribulada, muito focada em si. Você nem escuta Deus falando com você, você não está nem sensível ao que Deus vai falar e como Ele quer te usar. Às vezes, todos nós falamos assim, Senhor, eu quero ser usado para coisas estrondosas, grandes, mas a gente começa nas pequenas.
Se eu não tenho tempo para Deus hoje, eu não vou ter tempo para Ele amanhã. Se eu não permito que Ele me use hoje em coisas pequenas, eu não vou permitir que Ele me use amanhã para coisas grandes. Isso é uma coisa lógica. Sim ou não? Não, é coisa lógica. Só vai aumentar. E vai cada vez mais me distanciar do propósito. Por isso que eu já tenho que começar aonde eu estou. Todos os dias nós deveríamos levantar e dizer assim: Senhor, me mostra quem o Senhor quer que eu abençoe hoje. Eu posso abençoar com uma palavra, eu posso abençoar com uma oração e eu posso abençoar realmente financeiramente. Ah, mas eu não tenho para abençoar, mas o pouco que a gente tem já é uma benção para muitos. Eu posso. Todo mundo deveria. Senhor, quem que o Senhor quer que eu abençoe hoje? Porque os generosos, o que a Bíblia diz que acontece com os generosos? Generosos prosperam. Os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades. Os servos estão sempre atentos às formas de ajudar os outros. Sempre. Sempre atentos. É igual aquela história, né? Eu tenho pavor de gente barraqueira. E eu vou te falar uma coisa que eu já tive essa mentalidade. Mas isso é mentalidade de gente que, infelizmente, o problema é interno, é complexo, é insegurança. É mais ou menos quando a gente, por exemplo, quando você vai num restaurante e por alguma razão você acha que você não foi, ou talvez até não tenha sido tão bem atendido pelo o atendente, o garçom e etc. Então tem gente que já começa a dar barraco, né? E a gente deveria pensar assim, peraí, será? O que pode estar acontecendo com essa pessoa? Será que ela está bem? Família? Será que não esteja acontecendo alguma coisa mais que ela está desligada, está desatenta ou está mais, talvez um pouco mais nervosa hoje? Nós devemos ter empatia, nos colocar no lugar do outro. Não é verdade? Mas é mais fácil falar assim, pelo amor de Deus. Não, peraí. O que pode estar acontecendo com essa pessoa? Já parou para pensar? Pode estar acontecendo alguma coisa que ela está ali e a mente dela, como eu já vi, alguém que estressou com o outro e depois foi tirar satisfação, a pessoa falou assim, me perdoa, é que eu estou com a minha mulher na UTI e eu não estou com a cabeça aqui. Olha, que bordoada. Não é verdade? A pessoa está lá, um filho, uma esposa, talvez morre, não morre. Outro dia eu falei isso, outro dia eu ouvi um senhor fazer uma coisa com essa marginal da Washington Luiz aqui. Então, quando você vem na Abadi, né, o fluxo, mas lá na marginal, lá no semáforo, um senhor virou na marginal com tudo, subindo. Ele, com certeza, aquela pessoa, ele não estava nem enxergando o que ele estava fazendo. Todo mundo buzinou, xingou ele de tudo quanto é nome. A primeira coisa que veio na minha cabeça, você já parou para pensar o que está acontecendo com uma pessoa dessa para ela não enxergar nem que ela virou? Ela está colocando a vida dela em risco. Mas ninguém vai colocar a sua vida em risco de propósito. O que será que está acontecendo? Será que essa pessoa, sei lá, está vivendo um momento trágico, um momento talvez como esse, um filho internado, um filho na UTI, ou coisa que ele não está nem vendo, ele está dirigindo, mas a cabeça dele não está ali. Desespero. Não é verdade? Mas é mais fácil a gente falar assim, é louco, é um ordinário, é um vagabundo. Não é verdade?
Mas cadê a empatia? Cadê os pequenos cristos? Mas nem sempre todo mundo é assim, mas não importa, nós devemos ser. É o famoso, todo mundo faz assim, mas eu não vou fazer. É assim que todo mundo age, mas é por isso que está assim, né? Tudo está assim. Mas nós vamos começar a contagiar, abençoar, sendo instrumento, canal, instrumento de bênção. Quando vem uma necessidade, agarra uma oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Portanto, leia aqui comigo. Enquanto temos a oportunidade, eu falo do tempo da oportunidade, cuidado, não deixa passar o tempo da oportunidade, porque tem o tempo da oportunidade. E o tempo da oportunidade passa, e se passa, quando ela pode voltar? Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sabe quem são os da família da fé? São os nossos irmãos. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade, bem na nossa frente, Ele está dando a oportunidade de você crescer como servo, abençoar e ser abençoado. Abençoar e ser abençoado. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família, quando diz na fé, é dos nossos irmãos na igreja. Eles devem ter a preferência. As pessoas que estão pertinho de nós. As pessoas que estão bem pertinho de nós. Eles não devem ser colocados no fim da fila. Começando vamos falar da família aqui, né? Vamos pensar, eu sempre falo sobre isso, e isso é para que a gente mude mesmo, né? Vamos falar da família, falando da família da fé, e sua família de sangue? E sua família, você cuida dela? Você cuida? Ontem eu falava isso para algumas pessoas, eu dizia isso. E eu digo isso e digo aqui no altar. Os primeiros a cuidar e que eu devo amar e cuidar, zelar, meu primeiro ministério começa na minha casa. Se eu, em cima do altar, eu fosse um, em casa eu fosse outro, eu já seria um falido, um fracassado. Mas lá começa a minha primeira igreja. Minha primeira ovelha é minha esposa. Essa é minha primeira ovelha. Seria uma hipocrisia eu querer cuidar de vocês e não cuidar dos da minha casa. Tem uma mensagem que eu estou mandando aqui, você está entendendo ela ou não? Sim ou não? Porque o versículo fala sobre isso. Você é um bom e fiel servo na sua casa? Um marido que serve a sua esposa, uma mulher que serve seu marido? Pais que servem aos seus filhos, que cuidam da família, bons filhos, servem honrando os pais? Ô bispo, isso não tem nada a ver com o sucesso da minha vida. Total. Total. Eu gostaria de saber o que é fé para muitos. O que é fé? Porque fé tem que ter algo mais do que essa palavrinha fé. Acreditar em Deus? Não, e acreditar em Deus não é fé. É um ponto de partida. Mas a fé não se resume em acreditar em Deus. Para começar, se eu acredito em Deus, eu acredito na sua palavra, eu acredito nos seus ensinamentos. Então, se os seus ensinamentos são verdadeiros, eu sigo os seus ensinamentos. Eu sou um imitador de Cristo.
Começa assim. Ah, não, mas não tem nada a ver. Eu particularmente, eu sempre falo sobre isso e deixo uma mensagem. Eu falo, olha, uma orientação para você. Uma pessoa que não respeita a família, você acha que você pode fazer sociedade com essa pessoa? Se ele não respeita a família, o que ele vai fazer com você? Se ele não honra aliança com a família, ele vai honrar uma aliança com você? Não vai. Ele vai fazer a mesma coisa com você. Ele não honra ninguém. Ele não honra a base. Então, nós aprendemos isso com a palavra. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. É pior do que um descrente. Diga comigo, é pior do que um descrente. Ô bispo, meu Deus, queria ouvir de fé, você está ouvindo de fé. O clima está fresquinho, o som está bem suave, o senhor está falando macio, já está me dando sono. Não é para dar sono, não, é para o coração acelerar mesmo. Porque isso é fé. E é preparação para promoção. É dar condições a Deus te promover. José foi o canal para abençoar toda a família. Davi foi o canal para abençoar toda a família. Abraão foi o canal para abençoar toda a família. Inclusive o Senhor disse a Abraão que não ocultaria nada dele, porque sabia que ele ia transferir para todos os seus, todos os ensinamentos. E aí a gente pode vir. Nós deixamos escapar muitas oportunidades para servir, porque nos falta a sensibilidade e a espontaneidade para servir. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito tempo. Você viu que tem um tempo, né? O tempo da oportunidade. Elas passam rapidamente e algumas vezes nunca voltam a ocorrer. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então aproveite a oportunidade. Você já viu que Mateus fala sobre quando nós fazemos a um dos pequeninos, nós estamos fazendo ao próprio Deus? Já viu isso ou não? Sim ou não? Então, nós estamos fazendo ao próprio Deus quando nós fazemos a qualquer um desses pequeninos. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Diga comigo, não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. John Wesley foi um fantástico servo de Deus. Seu lema era... Leia isso aqui comigo, por gentileza. Diga comigo. Faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Diga comigo, isso é grandeza. Prestou atenção? É forte isso. E nós podemos... Como é que nós servimos? Nós podemos começar procurando pequenas tarefas que ninguém quer fazer.
Faça essas pequenas coisas como se fossem grandes coisas, pois Deus está observando. Você vê que, inclusive, né, são coisas que muitas pessoas têm, julga como menor, que muita gente tem se dado bem, tem crescido, visto grandes oportunidades. Nunca se esqueça que Deus está à procura do pequeno fiel. O versículo diz: foste fiel no pouco, no muito, o quê? No muito te colocarei. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm na mão. Servos não dão desculpas, não deixam para a última hora, nem esperam as circunstâncias ou as melhores circunstâncias. Servo começa já. Nunca dizem um dia destes, ou quando for a hora certa. Simplesmente fazem o que precisa ser feito, né? Porque se a gente ficar assim um dia desse, a hora que chegar a hora certa, é o Eclesiastes. Quem fica olhando para o vento esperando que o tempo fique bom, nunca planta e nunca colhe. Então a gente não espera. A gente faz já. Começa já. Quem fica esperando o vento, que o vento mude e que o tempo fique bom, diga comigo, nunca plantará e nem colherá nada. Porque aqui nós estamos falando de plantar na vida do próximo, de plantar o bem. Mas você não planta, você não colhe. Deus espera que você faça o que puder com o que você tem, onde quer que você esteja. Um serviço não tão perfeito é sempre melhor que a melhor das intenções, né? Vamos falar assim, né? É uma frase que a gente já escutou algumas vezes, que o feito é melhor do que o perfeito, não é? A gente tem que começar fazendo. Então, a perfeição vem com a prática. Você perseverar. Uma razão que impede muitas pessoas de servir é que elas temem não serem boas o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para pessoas altamente talentosas e bem-sucedidas. Isso é verdade, gente? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não é. Servir a Deus começa com a intenção e a motivação, porque Deus não julga o que você faz, mas é com a intenção e a motivação que você fez. É o seu melhor? Acabou. Porque tem gente que pode fazer muito melhor do que você, mas não tem a intenção certa e a motivação certa. Deus não recebeu. E você não fez tão bem assim, não tão bom quanto você gostaria, porque talvez não... Mas é a sua intenção e a motivação que conta para Deus. Cresça todos os dias servindo cada vez melhor. Nós aprendemos, não adianta a gente escuta muitas coisas, como muitos já devem ter ouvido, isso não pode ser feito com excelência, a prática levará à excelência, né? Não faça. Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo deficiente quando começamos a fazê-lo. Mas é assim que nós aprendemos. Então, nós temos que começar. Nós temos que começar. Tudo que você começa a fazer, mesmo para o Senhor, você vai aperfeiçoando com a prática. É como quando a gente começa a falar de Jesus. Não tem muitas palavras, não tem muita sabedoria, a gente fala com a nossa simplicidade, sem muitos recursos de palavra,
Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai aperfeiçoando, vai evoluindo, vai melhorando, vai adquirindo experiência, as nossas próprias experiências. Nós estamos falando do quê, gente? Como os verdadeiros servos agem. E nós estamos falando, o primeiro versículo, não esqueça dele não. O maior entre vocês deverá ser, o maior deverá ser servo. O rei Davi, o exemplo de servo. Reis poderosos, como Nabucodonosor, foi chamado de o meu servo. Então tem reis com espírito de servo. Tem reis que Deus tem usado para coisas estrondosas. É um espírito de servo. Nada precisa ser perfeito para Deus. Usar e nos abençoar. Precisa ser o nosso melhor. É isso que precisa ser. O nosso melhor. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos fazem de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é que ela precisa ser feita. Tem coisa que a gente acha que não é o papel da gente, não é a função da gente. Mas é. Você sabe como o milagre da multiplicação aconteceu? Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos, certo? Agradeceu aquele pouco mediante a necessidade e, diga a palavra comigo, repartiu. E o milagre da multiplicação aconteceu a partir daí. Da gratidão e do repartir. Por isso que Jesus disse que quanto mais você dá, mais você tem. Quanto menos você dá, menos você tem. E aí, uma multidão foi alimentada, e quantos cestos sobraram? 12 cestos cheios. 12. Do agradecer e repartir. Diga essa palavra comigo, agradecer e repartir. Deixa eu dizer uma coisa a você, você precisa acreditar mais no que Deus coloca dentro de você. Você já parou para pensar quantas pessoas, a gente por não acreditar ou achar que não somos tão relevantes ou que não temos um potencial tão grande, o quanto nós impedimos que Deus nos use para coisas tão grandes, poderosas, e aquilo que está em nós para abençoar tanta gente. Eu falava com alguém agora há pouco, eu dizia, cemitério está cheio de grandes homens e grandes mulheres que nunca colocaram o seu potencial para fora. Nunca. Tinham potenciais incríveis, mas nunca colocaram para fora. Nunca deixaram permitir que Deus os usasse. E morreu com elas o potencial, e nem a geração, a própria descendência pode desfrutar daquele potencial. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. É nesses pequenos serviços que nós crescemos à semelhança de Cristo. Tem uma frase que nós falamos, nós nunca nos parecemos tanto com Cristo quando estamos servindo, do que quando estamos servindo. É a hora que você mais se parece com Cristo.
é quando nós nos parecemos mais com o Senhor. É quando nós estamos servindo. Jesus se especializou em tarefas civis que todo mundo tentava evitar. Diga comigo: lavar os pés, ajudar as crianças, preparar o café da manhã e servir os leprosos. Todo mundo fugia disso. Ah, mas era Jesus. Como homem. É o exemplo a ser seguido. E nada estava abaixo dele, porque ele veio para servir. Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que nós sigamos o seu exemplo. É por causa da grandeza que ele fez isso, não por causa da grandeza, ou que ele era grande. É o serviço que ele usou, que ele mais... O que ninguém queria fazer, ele fazia. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas entre tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Faça o que for preciso com o que tem. Eu tenho certeza que a Dona Teresa terá um galardão nos céus maior do que muito pastor. Eu tenho certeza disso. Porque muitos pastores estão em cima do altar com a intenção e motivação errada. Muitos querem só a glória, o status. E ela, na simplicidade dela, está servindo, como outros. Estou dando o exemplo dela, mas como tem outros. Como aqueles que estão cuidando dos doentes, como aqueles que estão visitando os presídios, como dos menos favorecidos. Por quê? Algumas vezes você serve de baixo para cima aqueles que possuem autoridade. E algumas vezes você serve de cima para baixo aqueles que se encontram necessitados. Nós respeitamos as autoridades e servimos, mas nós também servimos aqueles que estão abaixo. Entendeu ou não? Sim ou não? De baixo para cima e de cima para baixo. Nós servimos. Em ambos os casos, você desenvolve o coração de servo quando está disposto a fazer o que for necessário. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério e ao seu chamado. Os servos concluem suas tarefas, cumprem suas responsabilidades, mantêm suas promessas e levam a cabo seus compromissos. Não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos de crédito. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Elas firmam compromissos de forma casual e então os quebram pela razão mais fútil, sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Quer dizer, tem um versículo que diz: não cansa de fazer o bem não, querido. Você só vai receber o galardão se você não se cansar. E às vezes tem gente que para de fazer o certo porque se chateou com alguém, ou porque não foi visto por alguém, ou porque não foi reconhecido por alguém, e joga fora o seu galardão, a sua recompensa. Esse é um erro. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se prepararam, não apareceram, nem mesmo ligaram para dizer
que não viria. Eu vou mandar isso aqui tudo para os meus obreiros. Tudo. Para ler, estudar. Né? Que quando a gente... Vou ler um versículo aqui que vai falar muito. A falta de palavra, integridade, tem sido um grave problema nos nossos dias. Se tornou uma epidemia. Diga comigo, ninguém despreze a tua mocidade. Mas leia aqui em voz alta, por favor. Diga, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Quer dizer, seu exemplo dos fiéis na palavra, deu a palavra, meu filho, vira de ponta cabeça, mas cumpre. Deu, fez um trato, vira do avesso, toma prejuízo, prejudique o que for, mas honra o trato. Isso é postura de cristão. Porque hoje as pessoas não são fiéis, não tem palavra, não tem trato, não tem compromisso, não tem amor. Mas que fé é essa? No espírito, na pureza, seja o exemplo. Seja o exemplo. Você sabe qual é o problema que as pessoas não querem saber? Boa parte das pessoas não querem ser cristão, né? Por causa de um péssimo exemplo que elas conhecem. Por causa de um péssimo exemplo que elas conhecem, muitas vezes até da família. Ah, que coisa de ser cristão, coisa nenhuma, que ser evangélico, coisa nenhuma. Eu tenho um parente que é evangélico, meu Deus, é um endemoniado. Não é? Falou que lá, parece que ele vai na igreja e ele volta com o capeta no copo. Não parece nem igreja. Você escuta muito isso. Mas é culpa de quem? É culpa do péssimo exemplo, do péssimo testemunho. É falta do exemplo na palavra, no trato, no amor, exemplo no amor. Sabe o amor ágape? Tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. No espírito, na fé. Meu Deus, eu tenho uma fé a zelar. Na pureza. Seu exemplo na pureza. Alguém olha para vocês e fala assim, porque você sempre vê as coisas com bons olhos, né? Você prefere, você opta por isso. Quero ver sempre com bons olhos. Eu falo assim, mas você é purinho demais. Graças a Deus. Graças a Deus que eu mantenho a pureza. Essa inocência está me levando longe. Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida. Justiça e honra. Diga comigo, quem segue a justiça, que é justo, lealdade, porque é leal, é fiel, encontra a vida, encontra a justiça e honra, vai ser honrado. Isso é sério, isso contribui muito, se Deus pode me promover ou se Deus não pode, porque se eu não sou esse exemplo nessas coisas, que muita gente fala assim, isso não é tão relevante, claro que é, é só você pensar, se você colocaria uma pessoa que não é exemplo em nada para te representar, você colocaria? A pessoa não tem palavra, não tem trato, nunca honra o que faz. Você vai falar assim, ele está me representando, ele me representa. Não vai. Você não vai pôr. Por que Deus vai pôr? Existem promessas que nós precisamos manter. Nós assumimos um compromisso de fidelidade. Votos que precisa cumprir. Ou compromissos que nós precisamos honrar. Tem até uma interrogação aqui. Tem coisas que você precisa cumprir? Honrar? Promessas? Palavra que deu? Votos que fez? Isso pode ser um teste para você. É igual quem participou comigo do trabalho dos casais o ano passado.
Uma das coisas que eu falei, se você fez um voto no seu casamento, Deus foi testemunha desse voto. Cuidado. Tem que honrar o que está lá. Prometeu, você repetiu as frases. Ser fiel em todo o tempo. Momento bom e momento ruim. Cuidar, zelar, amar, proteger. Não é verdade? Sim ou não? Nós precisamos honrar. Nós demos palavra, nós temos que honrar. Deus pode estar testando a sua fidelidade em algumas coisas. Passando nesse teste, você vai estar aí na companhia da galeria dos heróis da fé. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo, Paulo, foram chamados servos fiéis de Deus. Esses foram chamados os de servos fiéis. Deus, Ele prometeu recompensar a sua fidelidade na eternidade, não só, aqui também. Recompensar, nós somos recompensados. Imagine como será o dia em que Deus lhe disser assim, ó. O Senhor disse, diga comigo, muito bem, meu servo bom e fiel. Diga comigo, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Você foi fiel nessa quantia, nessa medida pequena que você está, agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha. Venha celebrar, venha comemorar comigo. Isso é maravilhoso. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, pega o teu propósito, segura nas suas mãos. Servos fiéis jamais se aposentam. Eles seguirão servindo fielmente enquanto viver. Nós podemos nos aposentar da nossa carreira, profissão, mas nunca vamos nos aposentar de servir a Deus. Servos de Deus. Servir a Deus significa continuar servindo aos propósitos dele com honra, integridade e fidelidade até os nossos últimos dias. Até porque a Bíblia diz que a recompensa vem se você não parar. Não parar. Servos não se promovem nem chamam atenção para si mesmos. Em vez de agir para impressionar e se vestir para o sucesso, eles usam um avental de humildade para servir uns aos outros. Lembre-se de Jesus. Tirou a capa, pegou a toalha e foi servir. Tinha a capa de autoridade, mas sem problema algum, tirou a capa e foi servir. Servos são reconhecidos pelos seus serviços. Eles humildemente aceitam. Não estão preocupados com a notoriedade. Estão preocupados em servir. Nós precisamos fazer uma reflexão profunda. Às vezes a gente está perguntando tanto, né? O que falta eu fazer? Coração de servo. O que o Senhor quer de mim? Espírito de servo. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Quero que você seja servo.
servo, ele serve. Ele faz a vontade do seu Senhor o tempo todo. Servindo em casa, servindo a família, servindo fora, os irmãos da fé, servindo atento às necessidades. As necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Precisa ser servo. Isso é espírito de servo. Efésios diz assim: obedeçam-lhe, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, ou servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servos, obedeçam em tudo seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. O bom servo, ele não serve só na aparência, ele não serve só diante dos olhos. Tem muita gente que só é fiel diante dos olhos de alguém. Servo não é fiel na frente. O servo é fiel o tempo todo. Quando quem está olhando para ele, Deus está olhando. Ele sabe disso, Deus está olhando. Não é servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o quão espiritual nós somos. Esse era o pecado dos fariseus. É a intenção e a motivação. Sabe que Deus está trabalhando conosco aqui hoje? Trabalhando para que sejamos verdadeiros servos. Nos ensinando como os verdadeiros servos agem. Aí Ele pode nos usar. Aí Ele pode nos promover. Olha aqui, por favor. Você tem na mão o propósito 52 dias. Deus levantou Neemias. Ele foi lá, botou a mão na massa, foi servir aquele povo, foi ajudar a restaurar a vida daquele povo, ajudar a restaurar Jerusalém. E com essa atitude de servo, como ele terminou? Como governador. Quer ser grande? Sirva. Se transformou no governador. Mas ele foi lá e botou a mão na massa. Foi servir. Ele foi lá como instrumento do Senhor para dizer àquele povo assim: olha as ruínas que nós estamos. Olha a situação, olha o caos que nós estamos. Vamos mudar essa realidade. Vocês podem sair dessa realidade que está aí, há mais de um século. Vocês podem viver uma outra vida. Lute pelas suas casas. Lute pelas vossas famílias. Você vê, ele foi um instrumento de Deus. Vamos lá, vamos começar. Eu estou com vocês. E se transformou, ao final, no governador. Mas começou como servo. Quando ele começou, quando Deus colocou no coração dele, ele era copeiro. Só copeiro do rei. Deus não busca capacitados. Ele está à procura dos disponíveis. Tem gente com muito mais habilidade que nunca vai chegar onde nós vamos chegar.
porque nós temos graça para servir. Nós estamos nos colocando, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó, conta comigo, me usa. Aí Deus vai usar sua boca, Deus vai usar os seus ouvidos, Deus vai usar suas mãos, Deus vai usar os seus negócios, que não são seus, são dele. Ele vai confiar a você a gestão e multiplicar isso, expandir. E vai fazer de você um canal. Mateus 6 diz assim: tenham cuidado de não praticar os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Autopromoção e a atividade de servir não se misturam. Não, Deus não está buscando pessoas que querem se autopromover. Não, pessoas que querem servir. Aí essas vão, naturalmente, elas vão crescer, se tornar grandes. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação e aplauso dos outros. Vivem para a plateia de uma única pessoa. Está lá Davi, dando a vida por uma ovelha. E aquilo fez o quê? Esse cara vai governar o meu povo, ele vai ser rei. Se ele dá a vida por uma ovelha, imagina o que ele vai fazer pela nação. Imagina o que ele não vai fazer pela nação. Que ele já está mostrando o que está no coração dele. Fala com Deus. Fala com Deus e diga: Senhor, eu quero ser o verdadeiro servo. Eu quero agir como os verdadeiros servos agem. Eu quero. Coloca esse coração em mim, Senhor. Coloca esse coração em mim, porque aí está o segredo para crescer. Não se cansa. Eu estou cansado de servir, eu estou cansado de fazer o bem. Não, não cansa não. Não se canse. Não se canse, porque é aí que está o segredo para quem vai realmente se diferenciar da grande maioria, daqueles que Deus vai levantar com poder, daqueles que Deus vai colocar numa posição de honra. Peça a Deus, fala: Senhor, coloque em mim o teu espírito, eu quero esse coração de servo, eu quero servir, eu quero fazer o que o Senhor aprova. Existem pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não tem lá em Hollywood o Hall da Fama? Muitos são famosos, não são? Extremamente famosos. E são totalmente desconhecidos nos céus. Existem outros que não estão no Hall da Fama. Não tem lá a sua mão, seu pé, não tá lá. Mas existem algumas pessoas que são extremamente famosas nos céus, pelas suas obras, pelos seus atos. E quando cumprir com a sua carreira aqui, terminar a sua jornada, tem uma recompensa gigantesca preparada para elas. Mas gigantescas, que é o famoso olhos não viram e ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para nós.
Então tem muita gente famosa que são anônimos. Tem pessoas que não estão lá no hall da fama. Mas tem algumas outras que, meu Deus, esse mundo se tornou melhor por causa delas. O mundo se tornou melhor por causa delas. Como muitas pessoas têm tornado o nosso mundo melhor, os nossos dias melhor. Nós precisamos agradecer isso. E nós precisamos fazer parte desse grupo de pessoas que tornam o mundo melhor, que contribui para algo maior. E o que Deus está colocando dentro de nós hoje é o que Ele viveu. Ele foi servo. Ele foi o verdadeiro servo. E olha a glória. Olha a glória. É o que nós estamos aprendendo aqui hoje. É para sair daqui com um coração muito melhor, mais sensíveis, com o espírito de compaixão, de amor, de misericórdia, semeando. Não adianta reconstruir, restaurar algo que vai desmoronar em pouco tempo. Tem que ter uma base sólida. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: eu vejo pessoas repetindo, vivendo sempre as mesmas coisas, porque nunca vencem. É o famoso nunca corta a cabeça do gigante. E às vezes o gigante está dentro. Se você não corta definitivamente a cabeça do gigante, se você só derrubou ele e você está achando que você venceu, em pouco tempo ele está aí, furioso contra você novamente. E tem coisas que nós eliminamos de uma vez por todas da nossa vida. Tem gigante fora e tem gigante dentro. Orgulho é um grande gigante. Soberba é um grande gigante. Arrogância é um grande gigante. Mágoa é um grande gigante. A falta de constância é um grande gigante. Não consigo ser constante, não consigo ser continuista. Sabe aquela mudança temporária que dura 15 dias no máximo? Tem que eliminar de uma vez por todas. Mudança definitiva. É cortar a cabeça do gigante, ele não levanta mais. Para que não levante outros problemas que nós não queremos ver mais. Coisas que nós não queremos passar mais. Eu sempre falo sobre isso. Tem problema que é uma vez na vida, acabou, passou. Coisas novas, vamos enfrentar novos desafios. Nós não queremos viver sem problemas, até porque não é possível, mas nós, até problemas precisa ser novo, né? Não é verdade? Problema você passa por ele. Né? Igual o povo no deserto, passou pelo deserto, não ficou. Teve gente que ficou, teve gente que passou. Entrou na terra prometida. Com os olhos fechados, que eu não vou estender mais. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, eu oro com a tua igreja, eu oro por essas pessoas e que essa mensagem ela possa entrar. Desde segunda-feira o Senhor está falando conosco. Aliás, nos últimos dias o Senhor tem falado sobre o propósito, o Senhor tem falado sobre o espírito de servo, nos ensinando a ser servo, nos ensinando o caminho para a grandeza. Se nós queremos ser grandes, nós precisamos ser servos, nós precisamos aprender a servir. Todo mundo quer ser senhor. Todo mundo quer uma posição de honra, todo mundo quer aplausos. Todo mundo quer ser aplaudido, todo mundo quer ser visto. E a verdade é que
O servo, ele pode chegar a essa posição, mas essa não é a sua intenção. Essa não é a sua ambição. O servo quer servir, isso é consequência do servir. É o que o Senhor nos ensinou. Ensinando os discípulos que o maior deles deveria ser servo. É o que mais deveria servir. Que quem quer ser grande, que seja servo. Aí está a grandeza, aí está o poder. Aí está o caminho para se tornar grande. Que esse Espírito esteja em nós, Senhor. Nos dê um coração igual ao teu, nos dê o teu Espírito, Senhor. Não nos deixe enganados, não nos deixe iludidos, nos dê lucidez. Coloca o Espírito certo dentro de nós, a mentalidade certa dentro de nós. Meu Senhor, o Senhor levantou José para governar o Egito e fazer do Egito o celeiro do mundo. E ele foi um grande servo. Serviu inclusive aqueles que fizeram mal a ele. Tentaram matá-lo, destruí-lo. O Senhor levantou Daniel e derramou sobre Daniel 10 vezes mais sabedoria do que todos os sábios. Porque era um grande servo. Sabia o que era servir, Senhor. E serviu aos teus propósitos. Nos ensina, Senhor, a te servir. Nos ensina, coloque em nós essa sensibilidade, para que nós possamos cuidar dos domésticos da fé, cuidar dos nossos que estão começando pela nossa casa, a nossa família, os nossos irmãos, aqueles que estão pertinho de nós, e assim, ampliando, Senhor, ampliando essa fé, crescendo nessa fé, que o Senhor use os nossos dons e talentos. Senhor, tem um grande potencial dentro de cada um. Ajude cada um a reconhecer e colocar para fora, ousadamente, corajosamente, porque eu sei que no nosso meio, Senhor, tem homens e mulheres poderosos. Senhor, no nosso meio, tem escritores poderosos, empresários poderosos. Talvez ainda não apareceu, mas está dentro dela. Porque a semente está dentro. O que é uma grande árvore, um dia foi uma semente. Um grande homem, um dia foi só um embrião. Senhor, e uma nação inteira, como diz a tua palavra, de um o Senhor fez uma nação. De um homem o Senhor fez uma nação. Então, Senhor, o poder está dentro de nós para realizar coisas estrondosas, grandiosas, incríveis. Eu oro pela tua igreja, Senhor. Eu oro pelas pessoas que estão aqui comigo hoje. Senhor, que esse espírito de generosidade, Senhor, esse espírito de servo, tome conta de nossos corações. Coloca o teu espírito em nós. Eu oro por todos. Eu abençoo a todos, eu abençoo todos que estão conosco nos 52 dias. Por que não, Senhor, que seja levantado aqui grandes Neemias, que sejam instrumentos para a restauração da vida de muitos. Que não só, Senhor, para restaurar a vida dela, mas que ela seja um instrumento para restaurar, para levantar, para ajudar a curar, para levantar pessoas, para restaurar vidas. Levanta, Senhor. Levanta, abençoe, Senhor. Eu oro por todos. Levanta teu propósito, por gentileza. Eu declaro e concordo com a restauração. Tudo que você colocou nesse propósito dos 52 dias, eu declaro esta unção, a restauração. Que seja restaurada a paz, alegria, saúde, prosperidade, felicidade, financeiramente. Que Deus te restitua tempo e os anos perdidos, os anos que foram consumidos, os anos que foram perdidos, os anos parados. Que Deus acelere processos na tua vida. Que Deus acelere,
que restitua o tempo, os anos consumidos, sejam restituídos, em nome do Senhor Jesus, que Deus restitua financeiramente, para que você seja cada vez mais um instrumento, um canal de bênção, um instrumento, Senhor, que ela se torne um grande instrumento, meu Deus, para abençoar o teu reino, para abençoar pessoas, que ela possa servir com a vida e com todos os recursos que o Senhor tem confiado nas mãos dela. Eu oro, Senhor, por todos, eu declaro a restauração na vida de todos, eu profetizo, é tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de viver um novo tempo, é o que eu declaro sobre a vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Coloca em nós, eu peço, Senhor, um espírito e um coração de servo, que o espírito certo, que o coração seja um coração sensível à tua voz, que nós possamos discernir, que todos os dias nós sejamos instrumentos para abençoar a vida de alguém, de alguma forma, de alguma maneira. Nos usa para isso, que nós possamos levantar pela manhã e a primeira coisa, Senhor, quem o Senhor quer que eu abençoe hoje? E que nós possamos ser esse canal, esse instrumento de bênção na vida daqueles que o Senhor deseja que nós venhamos abençoar. Eu oro por todos, peço a tua bênção, declaro a restauração na vida dela, a bênção sobre a casa, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a obra das mãos. Eu declaro em nome de Jesus, bênçãos estrondosas sendo derramadas sobre a vida de todos. E desde já lhe agradeço. Amém? Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.